Fala galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Então vamos lá, mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha agora com um novo tópico. Eu dividi isso em duas aulas esse módulo, que são as propriedades coligativas, tá? Vem caindo muito, principalmente no Enem, questõezinhas sobre propriedades coligativas. Então preste atenção nesse conteúdo e qual é a importância. A gente está falando um pouco ainda sobre soluções, né? Mas isso se torna uma diferença. Veja bem, quando a gente fala de propriedades coligativas, vamos ler aqui junto, depois a gente trabalha. São alterações causadas nas propriedades do solvente devido à adição de um soluto não volátil. Ah, Bruno, aqui da formação de uma solução? É e não é. Na verdade, é uma formação de solução, sim. Só que é o seguinte, muita gente confunde isso quando a gente fala de propriedades coligativas. É quando você adiciona pouco do soluto, né? Essa adição é de pouca quantidade, e isso interfere nas propriedades do solvente. Ah, Bruno, como assim? Você acabou de falar o que está escrito. Mas quando eu falo essas propriedades do solvente, são as propriedades físicas, certo? Como ponto de ebulição e ponto de fusão, principalmente essa que a gente vai trabalhar. Lembra que se você tem uma outra substância, deixa de ser uma substância só, passa a ser uma mistura, e aí você não tem propriedades físicas definidas. É basicamente isso, né? A solução com a adição de um solvente você interfere. Agora, o que é interessante é que essas características, essas propriedades alteradas, não têm a ver com a interação do solvente com o soluto. Então, quando você for justificar algo como uma alteração de uma propriedade, como um aumento de ponto de ebulição, como um aumento ou uma diminuição do ponto de fusão, você não pode justificar falando sobre forças de interação. Simplesmente pela presença dele, pela presença de um soluto, de um material, né, ou pela quantidade desse material que irá interferir. Isso é importante. Propriedades coligativas, a gente tira um pouco a ideia sobre solubilidade de forças de interação, tá? Porque é pouca quantidade. Lembrando que é não volátil, porque se ele for volátil, ele vai evaporar ou ebulir, e aí ele deixa de interagir nas propriedades do solvente, porque as propriedades do solvente, nesse caso, é na fase líquida que a gente trabalha, tá? Para isso, eu dividi em duas partes. Hoje, eu nem vou falar sobre esses efeitos coligativos. Isso, né, vai ficar na parte 2 dessa aula. Na parte 1, eu vou falar sobre uma concepção que a gente justifica quase tudo. E, na verdade, é um conceito que você já deveria ter em mente devido a outras informações. Mas, não tendo, a gente tem agora. Se chama pressão máxima de vapor ou a própria pressão de vapor de um líquido. A pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão que é exercida, vou olhando aqui com vocês, ó, por seus vapores. O que significa isso? Vamos lá, deixa eu mudar de cor, porque aí eu não quero botar um líquido vermelho, não. Quero pensar igual água. Eu tenho um líquido aqui, certo? Né? E aí esse líquido, a todo momento, tem material entrando em evaporação. Lembra da evaporação? Não estou falando da ebulição, não. A ebulição é todo o material. Evaporação é aquele fenômeno de superfície, né? A todo momento, partículas passam para o estado gasoso desse material líquido, né? Sofrem a volatilização, né? Efeito de um aumento de energia. Ok, ótimo. Se esse sistema é fechado, chega um momento onde ocorre um equilíbrio das moléculas indo para o estado gasoso, assim como aquelas que estão no estado gasoso se condensando, voltando a ser sólidos. Sólidos não, desculpa, a ser líquidos. Isso é um equilíbrio e esse equilíbrio é estabelecido. A gente determina que num sistema fechado existe uma pressão máxima. A pressão máxima depende de alguns fatores, mas a pressão máxima só pode ser atingida num sistema fechado. Tá? Num sistema aberto, a evaporação ocorre e a pressão máxima nunca é atingida, porque você tem parte das moléculas indo para o estado de vapor, mas como é um sistema aberto, tá o I indo embora, tá saindo do sistema. Então isso nunca chega ao limite, ao máximo possível. Então a pressão máxima de vapor é a pressão que os vapores, ou seja, que as moléculas desse material no estado gasoso exercem sobre esse líquido desse material.
Foi essa informação? Vamos entender um pouco mais sobre pressão máxima de vapor e aonde ela entra nos outros conceitos. Né? Primeiro eu vou falar sobre os fatores que são necessários para se padronizar uma pressão de vapor. Ou melhor, os fatores que influenciam essa pressão de vapor. São dois. Um deles é a temperatura. E é lógico, porque o aumento de temperatura do líquido aumenta a agitação das partículas, deixando as partículas da superfície com mais energia, e aí elas vão para o estado gasoso com mais facilidade, mais moléculas no estado gasoso, mais pressão exercida. A maior pressão significa maior quantidade também de moléculas, ok? Aqui tem um gráfico bem interessante no caso da água, e aí pressão é pressão, a gente utiliza na mesma medida, aonde está sempre a temperatura da água aumentando e a quantidade, a pressão máxima também aumentando numa escala, né, para a gente ver esse aumento, tá? Que é parecido para cada líquido. E aí quando eu falo cada líquido é interessante, porque o segundo ponto que a gente fala é a natureza do líquido. Assim como a temperatura, né, existem os líquidos. Aqui sim eu posso falar sobre as forças de interação. Veja bem, eu falei de propriedades coligativas na questão do soluto interferir no solvente. Eu ainda não falei da adição do soluto, eu deixo isso mais para a parte 2. Na parte 1, vamos trabalhar alguns conceitos ainda sobre o solvente, dentre eles a pressão de vapor. A pressão de vapor está associada, não é, mas está associada à tendência desse material ir para o estado gasoso. Então, quanto maior a pressão de vapor dele, mais volátil esse material, né? Ou mais tendência a ir para o gasoso, ou está indo para o estado gasoso com mais facilidade. Né? Se um material tem uma força de interação menor entre as suas partículas, ele é mais volátil, existem mais moléculas no estado gasoso, ou seja, maior pressão de vapor. Aqui está um comparativo entre 3 moléculas, que é o etoxetano, que é um éter, né? Que é o éter de hospital, o etanol e a água. Você conhece os 3 e você sabe que, por exemplo, dentre os 3, a água é o menos volátil. E aí você repara que a curva de pressão está mais inclinada para cada um deles. Isso aqui é um ponto importantíssimo que tem a ver com o próximo slide. Eu vou passar o próximo slide, vamos conversar e eu volto para cá, para a gente não ficar tão acelerado. Então você entendeu o seguinte, muita informação, Bruno, muita informação. Então segura. O que você entendeu? Você entendeu que existe um conceito chamado pressão de vapor, que está associado à tendência desse material ir para o estado gasoso. Mas não só isso. A pressão de vapor, na verdade, é um cálculo realmente, é uma pressão, que são as moléculas do material no estado gasoso exercendo uma força sobre esse líquido. Quanto mais moléculas no estado gasoso, maior a pressão. Tranquilo? Ótimo. Depende da temperatura, porque com o aumento de temperatura favorece, e com a natureza do líquido, de quem é esse líquido. Quanto mais volátil, mais moléculas, ok? Então a sua pressão de vapor é maior. Então eu posso comparar dois líquidos em pressão de vapor diferentes na mesma temperatura, ou o aumento da sua pressão de vapor com a temperatura. Tá, Bruno, mas para que isso? Porque aí vem o primeiro consentimento, a primeira informação útil agora nesse momento. Útil não, porque tudo era útil antes, mas a primeira informação que agora dá um boom na cabeça. Temperatura de ebulição, a gente define como temperatura onde o material vai para o estado gasoso. Mas a gente sabe que ocorrem outros processos, não é isso? A ebulição é quando ele borbulha, que a gente define. Agora você vai ter a definição completa. A temperatura de ebulição é a temperatura onde a pressão de vapor desse material se equipara à pressão atmosférica. Porque se esse material tende a ir para o estado gasoso, mas ele libera seus vapores, mas a pressão atmosférica, a gente vive sob uma pressão atmosférica, uma pressão que o ar exerce sobre a gente, é maior, significa que esse material tem a tendência a ir para o estado gasoso. Quando a pressão de vapor desse material se iguala à pressão atmosférica, então agora ele não tem nada o prendendo a ficar na forma líquida. Por isso que começa a borbulhar. O material começa então a ir para o estado gasoso na sua grande maioria. Por isso que eu voltei aqui agora para mostrar. Porque esse gráfico em específico está numa unidade de pressão que é pouco utilizada, na verdade muito utilizada em laboratório, que é em milímetros de mercúrio. E aí, se você não lembra,
1 atm, 1 atmosfera, é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, esses gráficos, ele marca esse ponto específico de 760, porque é quando essas pressões de vapores atingem 1 atmosfera, né? E aí, quando atinge 1 atmosfera, se iguala à pressão atmosférica e é a temperatura que esses materiais vão passar para o estado gasoso. Certo? Aí você consegue ver direitinho isso, porque nessa temperatura, a pressão que do vapor desses materiais é igual à atmosférica, ou seja, o ar não pressiona esse material a tender a continuar no estado líquido, certo? Tranquilo? Foi? Tá? Mais uma observação para a gente fechar esses conceitos de pressão de vapor. Pressão atmosférica, eu falei de um ATM, né? Pressão atmosféricas ou atmosferas ou ATMs tem tudo a ver com a atmosfera. O que o pessoal buga muito é que nem sempre a pressão que a gente está é um ATM. A pressão pode variar, né? A pressão depende da altitude. Quanto mais alto você está, menor a camada de ar que exerce força sobre você, menor a pressão. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. E isso influencia em diversos fatores. Exemplo, a temperatura de ebulição de um material não é quando a pressão de vapor dele se iguala à pressão atmosférica. Então, tem que se igualar a 1 atmosfera. Se você está num local onde a pressão atmosférica é menor do que 1, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque ele precisa de menos calor para que a pressão de vapor desse material atinja e se iguale à atmosférica, que nesse caso então vai ser 1, vai ser um valor abaixo de 1. Se você puxar aqui, imagina que você está numa altitude onde a pressão local é de 600 milímetros de mercúrio. Não tenho noção de quanto isso equivale em ATM. Então o que vai acontecer é que esses líquidos, quando atingirem essa pressão de vapor, vão passar para o estado gasoso, o que significa que no caso da água seria menor do que 100. Por isso que quando você vai para locais mais altos, a temperatura de ebulição da água é menor. E aí, o que isso muda? Tem várias concepções. Às vezes tem questões que falam sobre cozimento de legumes. E aí um alimento demora mais tempo para cozinhar. Aí tu fala, o que tem a ver o tempo com isso? O tempo demora mais tempo porque se ferve numa temperatura menor, ele não atinge tanto calor. Então, para cozinhar o material, você precisa expor ele a mais tempo, esse calor menor, né? Porque a temperatura de ebulição deixa de ser 100 graus Celsius e passa a ser menor, né? Beleza? Tranquilo? Então, essas são algumas associações. Na parte 2, a gente vai falar sobre esses efeitos, não só a pressão de valor e a temperatura de ebulição, mas esses efeitos causados com a adição de um soluto. Foi? Tá? Aguardo vocês então na parte 2. Então, fui! Até a próxima!